noite a todos. Primeiramente, quero expressar a alegria, a gratidão pelo convite que foi feito. Eu me sinto muito bem aqui nessa região. Eu tenho tido muitos amigos, igrejas que participaram do nosso trabalho missionário lá em Cabo Verde, igrejas de Acaraú, Aranaú, Preá e também aqui de Jijoca. Então é uma região que eu me sinto bem acolhido e tranquilo diante dos irmãos, apesar da responsabilidade que temos, né, de trazer a palavra do Senhor. Eu sou muito grato a um irmão em especial que ele não pôde estar aqui conosco. Se ele não estivesse com problemas de saúde, eu tenho certeza que ele estaria aqui, que é o irmão Luciano. Foi através do irmão Luciano que nós fomos abençoados em conhecer os irmãos dessa região, e aqui eu já tenho vindo várias vezes, e eu louvo a Deus por isso. Foi uma viagem bem cansativa. O pastor Wellington falou que aqui é a terra prometida, né? A terra que emana leite e mel, mas não é fácil chegar, né? Não é fácil chegar até aqui vindo do Crato, né? Ou você pega aí talvez 12 horas ou mais de... É sinal que é a terra mana leite e mel de verdade, viu? Quem sabe, se um dia tivermos que mudar do Crato para residir em algum outro lugar, quem sabe se Deus nos traz também para ser abençoados como vocês são, né? Aqui na terra que mana leite e mel, qualquer um quer estar. Então nós louvamos a Deus por essa bênção que Ele tem nos concedido, e o Senhor tem sido maravilhoso. Eu acredito que sou uma das pessoas que tem mais título do que qualquer outro obreiro, porque aonde eu chego as pessoas às vezes ficam confusas como é que me chamam, né? Às vezes chamam de irmão, já chamaram de pastor, já evangelista. Alguns lugares em Minas me chamam até de apóstolo, brincando, né? Rapaz, eu nunca vi um homem para ter tantos títulos. Na verdade, isso não faz nenhuma diferença, o que importa é nós estarmos servindo. Mas o melhor título que eu gosto de receber é o evangelista, né? É o que toca o meu coração. Na verdade, eu não trocaria essa maravilha do Senhor na minha vida por nada. Eu costumo dizer que eu sou o homem de rua, né? O homem que vai bater na porta das casas das pessoas, é o homem que vai nas praças, é o homem que vai na feira, vai lá no mercado, é o homem que está até cavando cisterna para poder evangelizar uma pessoa. Então é um trabalho maravilhoso, e eu agradeço então a liderança da igreja por ter nos dado este convite de estarmos trazendo a palavra do Senhor nesta conferência, que de fato, irmãos, nós estamos diante de um grande desafio, né? Levar a palavra do Senhor é realmente um desafio, mas o maior desafio que eu vejo não é necessariamente o levar a palavra. O maior desafio é conscientizar cada um daqueles que já foram beneficiados com a evangelização. Nós acabamos de cantar a respeito disso. Alguém chegou até nós, né? E um dia essa maravilha que nos aconteceu, ela terá a sua plenitude. Nós vamos contemplar na sua totalidade aquilo que realmente nos aconteceu. Isso deveria nos chamar a atenção para a responsabilidade, então, de pregar o Evangelho. A minha esposa veio, vou pedir que ela fique de pé, a Daniele. As crianças não puderam vir, apesar que eu estava dizendo ao pastor, tive que fazer uma lista de promessas para quando voltar, né? A gente sempre diz, não, mas quando chegar nós vamos fazer isso e aquilo. Mas ainda, não, mas tem isso também. Aí quando a lista está bem grande, eles entendem, né? Se eles demorar um pouquinho mais, a lista aumenta, porque a verdade, especialmente a Esté, gostaria muito de ter estado aqui, mas não foi possível desta vez. Irmãos, Deus nos abençoou com uma história muito maravilhosa. Deus nos tirou da cidade do Crato, nos levou para Cabo Verde, como bem os irmãos sabem, e nós dedicamos a nossa vida em Cabo Verde quase 9 anos. Então foi construída uma história em que
houve bênçãos, houve desafios, conquistas maravilhosas. E em 1 ano e meio que nós então retornamos para o Brasil, o Senhor me abençoou com 2 oportunidades de retornar a Cabo Verde. E já eu estou recém-chegado de Cabo Verde, depois de 27 dias lá, em um trabalho evangelístico e também social, na qual eu estarei falando a respeito disso com mais detalhes no domingo. Então, aqueles que vão estar, certamente irão também ser abençoados com as informações. Nós estamos falando sobre anunciando o reino de Deus, esse reino que nós queremos, com a graça do Senhor, nessa noite, tratar deste assunto, mostrando então que a essência, do reino de Deus, e a ideia então é mostrar que o reino de Deus, ele não é de um conceito territorial, e aí nós vamos abordar alguns aspectos deste reino, e também vamos falar um pouco a respeito do papel da igreja no reino de Deus esta noite. No decorrer das mensagens, nós vamos nos aprofundar mais sobre o papel da igreja no reino de Deus. Então, eu gostaria nesse momento fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos direcione com relação ao entendimento da sua palavra, que Ele me conceda a sua graça para transmiti-la, tendo em vista a glória do Senhor e não a nossa glória, porque não estamos aqui por nós mesmos, mas para o Senhor. Vou convidar os irmãos a fecharem os seus olhos e nesse momento vamos pedir que o Senhor esteja nos abençoando. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, apesar de nós. O Senhor nos salvou e o Senhor tem confirmado esta salvação, uma vez que nos deu o Teu Espírito Santo, o qual nós fomos selados para o dia da redenção. Pai amado, neste momento, peço ao Senhor que me ajude na ministração da Tua palavra, que o que venha sair dos meus lábios seja aquilo que é direcionado pelo Senhor, para o propósito de edificação do Teu povo, bem como para a salvação daqueles que possivelmente se encontram no nosso meio e que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus. Que através do Teu Espírito Santo o Senhor faça a Tua vontade. Vem perdoar os nossos pecados, Senhor. Vem nos ajudar, limpando nossas mentes, os nossos corações, de tudo aquilo que fizemos que não foi agradável ao Senhor. Nós pedimos essas bênçãos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, o que é o reino de Deus? E lembrando que o reino de Deus, ele não é de um conceito territorial, como nós vamos observar que aconteceu essa confusão na mente de alguns da época em que o Senhor Jesus esteve aqui presente. E também iremos falar sobre o papel da igreja no reino de Deus. Por essa noite nós vamos ficar então com o tema, o conceito do reino de Deus e o seu fundamento para a obra missionária. O conceito do reino de Deus que tem o seu fundamento para a obra missionária. Eu gostaria então de mostrar para os amados irmãos que missões começa com a compreensão correta sobre o reino de Deus. Se nós não temos a compreensão correta sobre o que é o reino de Deus, certamente nós estaremos falhando no anúncio deste reino. E talvez alguns aqui tivessem alguma dificuldade se fosse perguntado sobre, para você, o que é o reino de Deus, na sua essência. Então, conhecer o reino de Deus, essa compreensão correta, ela coopera para o avanço deste mesmo reino. E aí nós estaremos usando duas passagens bíblicas, uma delas nós vamos tratar com mais atenção, que é Marcos no capítulo 1, versos 14 e o verso 15. Convido os irmãos a abrirem em Marcos no capítulo 1, versos 14 e versos 15. Um pouco mais à frente nós vamos estar lendo Atos no capítulo 1, versículos 1 ao versículo 8. E vamos então trabalhar essa temática do conceito do reino de Deus como fundamento para a obra missionária, mostrando a importância
de nós compreendermos o reino de Deus na sua essência, porque a partir dessa compreensão, então, nós estaremos compreendendo o valor, a importância da obra missionária. Então, Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e o versículo 15. Marcos, capítulo 1, versos 14 e verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Irmãos, nós veremos que a motivação da obra missionária, ela tem como seu fundamento a compreensão dos valores, tanto desta obra, bem como da essência do reino de Deus. Uma vez que ao longo da história, considerando o povo judeu, eles tinham em mente, naquele momento em que Jesus estava, a ideia de um reino territorial. E isso, então, deixou até muitos da época confundidos e um tanto decepcionados com o ministério que Jesus havia, então, iniciado. Então, surge para nós a pergunta do que será, de fato, o reino de Deus. Na língua portuguesa, um reino normalmente está relacionado a um território onde você pode encontrar a sua localização em um mapa. No caso do reino de Deus, isso não é possível, porque o conceito do reino de Deus não está relacionado ao conceito de um território. O que é interessante é que, do ponto de vista do povo judeu, em relação, por exemplo, aos apóstolos, eles tiveram um conflito em suas mentes, chegando ao ponto de confundir o reino de Deus como um reino territorial de Israel. Era esse o fundamento, o desejo que o povo tinha, dadas as circunstâncias que eles enfrentavam naquele momento. Momento este em que Jesus, então, aparece e inicia o seu ministério. E o ministério era de, então, proclamar este reino de Deus. E os apóstolos, então, eles faziam parte do pequeno grupo a qual as Escrituras falam que desejava a chegada desse reino. Eles esperavam tanto o reino de Deus, bem como a consolação de Israel. Se nós adentrarmos um pouco mais na história, nós vamos ver que Jesus, após a sua ressurreição, ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, e esses discípulos relatam que esperavam que fosse o próprio Jesus quem iria trazer aí, redimir a Israel. Então havia esse conflito na mente de um pequeno grupo que estava ansioso por esse momento. Vendo em Jesus, então, a esperança de que agora sim o reino a Israel seria restaurado. Os apóstolos tiveram essa dúvida, bem como esse relato daqueles 2 discípulos que relatavam a respeito dos acontecimentos, quando Jesus então lhes aparece, que mostra que aquilo de fato precisava ter acontecido. Pouco mais na frente, Jesus se manifesta a eles. Eles relatam que aquelas palavras estavam ali meio que ardendo nos seus corações, porque havia por trás de tudo isso uma expectativa de que agora o reino de Deus fosse então restaurado ou então instalado. Mas havia na mente e no coração deles um sonho. Eles sonhavam então com o domínio político. Essa, sem dúvida alguma, era uma das marcas, aquilo que alimentava ainda mais o desejo dos israelitas, do povo judeu, em relação à chegada do reino de Deus. Havia uma questão política, a qual o povo buscava a libertação do jugo de Roma. O povo de Israel, ao longo da história, vivenciou muitas situações em que tiveram que amargar uma opressão por parte de povos estrangeiros. E na época de Jesus, o povo que estava então dominando aquela nação eram os romanos. Então havia este sonho de uma conquista política, de uma libertação do jugo, que os romanos estavam impondo sobre o povo. Então, diante disso, muito provável que
essa expectativa da restauração do reino a Israel, com a morte de Jesus na cruz, ela desvaneceu. Agora imagine Jesus anunciando o reino de Deus, pregando, realizando os sinais e as suas maravilhas, falando sobre este assunto, como bem foi feita aqui a leitura, né, na primeira parte do culto, em que o reino de Deus estava sendo pregado, anunciado, isso através da pregação das boas novas. Então os discípulos alimentaram essa expectativa nos seus corações, né, de que Jesus estava presente e uma vez o Messias presente, esse reino seria então restaurado. Só que vem a cruz, né? De repente os discípulos de Jesus agora veem Jesus sendo preso. Como é que fica nas suas mentes? Jesus então agora está sendo condenado à morte. Como é que isso está na mente dos apóstolos? Jesus agora está pregado numa cruz. E Jesus então entrega o seu espírito. Essa expectativa de uma restauração, ela começa a se desvanecer. Porque aqueles que colocaram essa esperança, essa expectativa, agora foi morto na cruz. Mas certamente, quando o Senhor Jesus reaparece, quando o Senhor Jesus ressuscita dos mortos, que aparece aos seus discípulos, até confrontando a incredulidade deles, eu acredito então que reacende essa esperança, reacende essa expectativa de que agora sim, e eu acredito que de uma forma mais forte, não é? Porque eles estão vivenciando os dias com Jesus, de repente Jesus vai para a cruz, e aquilo vai pouco a pouco perdendo aquela esperança. Mas a ressurreição foi algo assim. De repente o Senhor aparece. Então reacende também a esperança dessa restauração. Qual é a essência do reino de Deus? Irmãos, o reino de Deus, em sua primeira fase, são os mandamentos do Senhor estabelecidos na vida do cristão através do Espírito Santo. A essência do reino é esta. É a palavra de Deus implantada no coração daqueles que creem. Esta palavra implantada pela obra do Espírito Santo, que abre o entendimento, como diz em João, que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Então essa é a essência do reino de Deus. São esses mandamentos, essa palavra sendo introduzida no coração do homem pecador, através da pregação da palavra. A palavra de Deus diz que a própria palavra, ela é como uma espada de dois gumes, que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e somente ela, é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. Então, a partir do momento que esses ensinamentos, que essa palavra, ela é introduzida por obra do Espírito Santo no coração do homem, é que então nós vemos a essência desse reino. Diferente de uma expectativa de um reino territorial, que tem os seus limites geográficos, que tem a sua localização. E agora eu chamo os irmãos para lermos o texto de Atos no capítulo 1, Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versos 1. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 1. Que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo
não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, diante desta pergunta feita pelos discípulos, os apóstolos, do versículo 6, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Diante dessa pergunta, Jesus então responde aqui, falando sobre o poder que eles receberiam para testemunhar, pois o exercício do poder é inerente ao conceito de reino. Mas observe a mudança do assunto. Naquele momento que Jesus então reaparece, que Jesus segue com eles ao local determinado, e que o relato aqui mostra que Jesus havia orientado eles quanto a isso, porque Jesus estava preparando os discípulos para receberem o Espírito Santo, o poder que iria capacitar estes homens a levar essa mensagem do reino. Naquele momento que, com a ressurreição de Jesus, com o seu aparecimento, reacende a esperança, né? Aquilo que de repente perde o sentido, agora a esperança volta à tona. E naquele momento, então, vendo o Senhor Jesus ressurreto, corpo glorificado, eles não perderam a oportunidade de dizer: Senhor, e então, é agora? Jesus então diz para ele, olha, quase que dizendo assim: não posso responder, não compete a vocês este assunto, essa não deve ser a preocupação de vocês. A vida de vocês daqui para frente não pode estar baseada apenas nisto. E veja que havia na essência ali do povo, né, esse desejo. Não era de hoje que o povo amargava esse domínio dos estrangeiros. Havia esse desejo por liberdade, né? Havia o desejo de ver os inimigos no lugar deles, e o povo assim desfrutar. Então eles aproveitam esse momento: Senhor, é agora. E aí Jesus diz: não vos compete isto. Mas o que compete a vocês? Olhem, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. É isto que compete a vocês. E não o procurar, quando é aqui, é lá, que dia, que hora, como é que isso vai ser. Não é isso que compete a vocês. Apenas vocês concentrem-se naquilo que é o principal dever para o qual eu chamei vocês. Antes do estabelecimento desse reino, há uma missão a ser cumprida. E esse reino precisa então ser proclamado. E aí, voltando então ao texto de Marcos, no capítulo 1, vamos estar falando aqui um pouco mais sobre esses versículos, tendo em vista que o Senhor Jesus, ele prega o evangelho do reino, e a essência da mensagem é que o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo, e que era necessário arrependimento e crer no evangelho. Então, vamos analisar alguns pontos bem específicos do contexto dessa passagem, aonde Jesus começa o seu ministério de proclamar este reino. Observe que no capítulo 1 aí, no versículo 1, tem a informação sobre quem é Jesus. É dito que Jesus é o Filho de Deus. O versículo 2 e o versículo 3, nós temos a informação de que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Então nós temos aqui a fidelidade das Escrituras, quando é dito nos versículos 2 e 3, a respeito da profecia de Isaías, que havia lá o mensageiro, aquele que iria preparar o caminho do Senhor, fazendo referência então a João Batista.
Versículo 4 ao versículo 6, nós temos então o ministério de João Batista, a sua mensagem, o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E aí, quando nós chegamos no verso 8, nós temos aqui o testemunho de João Batista com relação a Jesus. Ou seja, dizendo que o Espírito Santo, ele é quem vai confirmar aqueles que estão sendo chamados. Quando diz, eu vos tenho batizado com água, ele, se referindo a Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, nesse momento aqui, nós temos, então, a informação de que vai haver um agir do Espírito Santo, confirmando aqueles que farão parte do reino de Deus. Continuando no verso 11, nós temos agora o testemunho do Pai Celestial, confirmando a missão do Filho. Verso 11 diz o seguinte: Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti tenho alegria. Quando nós chegamos, versículo 12 e versículo 13, nós temos a tentação de Jesus ali, em que Satanás, ele, digamos, está fazendo um teste, né? Jesus está sendo testado, Jesus ele vai ser provado para essa missão que ele vai iniciar. Missão esta que ele começa nos versículos 14 e o versículo 15. Quem é Jesus? A palavra de Deus vai se cumprir, a mensagem é de arrependimento, é o convite para que as pessoas se arrependam, o Espírito Santo vai fazer a obra confirmando aqueles que vão crer, o Pai está confirmando a missão do Filho, ele agora é provado, e vem a pergunta: por que Satanás, então ele entra com essa provação com Jesus? Evidentemente que todas as ações de Satanás são determinadas por Deus, porque Satanás não pode agir, né, acima da soberania, do poder, do senhorio de Deus. Então Jesus ele é provado. Por que então Satanás entra nesse momento da história? Eu só penso o seguinte, irmãos: devido ao valor deste reino e o valor dos futuros súditos deste reino. E nós sabemos que ao longo da história, Satanás se coloca com um propósito de se opor a tudo aquilo que pertence a Deus. Então não é desejo de Satanás que a obra avance, não é desejo de Satanás que o reino seja conhecido, não é desejo de Satanás que os planos de Deus para a humanidade se concretizem. Nós conhecemos a história, que desde lá muito tempo ele se opõe ao Senhor. E aí nós encontramos em Marcos no capítulo 11, Jesus falando o seguinte, que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então eu peguei uma explicação do John MacArthur sobre este versículo, e ele faz algo bem interessante. Ele explica este versículo da seguinte forma. Ele diz: o reino segue incansavelmente e somente os incansáveis entram nele. E aí ele então faz a observação, a expressão, o reino segue incansavelmente. Ou seja, diante da pregação, o reino de Deus ele vai se espalhar. Ali então por Jerusalém, nas vizinhanças da Judéia, em seguida para a desprezada Samaria. E a partir daí, meus irmãos, vai ultrapassar os limites da Palestina, indo até o povo gentil. Então, irmãos, o que para aquela época ninguém poderia conceber algo dessa grandeza. Até porque chegou um dado momento que pessoas estão se convertendo e essa conversão começa a incomodar os líderes religiosos da época. E eles se reúnem com o intuito de encontrar uma solução para parar esse movimento. E alguém diz assim: não, fica tranquilo, isso aí já acaba. Já isso aí, ó, você vai ver. Começa assim. Começa, né, com essa empolgação, mas já. E eles dão exemplos de situações que aconteceram. Eles citam, dizem: você está lembrado? Está lembrado daquela situação? Acabou. Não deu em nada. Agora, quem poderia imaginar
Irmãos, hoje quando nós falamos de confins da terra, com a internet, a gente todo dia está no Japão, né? A gente todo dia vai na China, todo dia, toda hora, se quiser, eu vou lá nos Estados Unidos. A televisão, por exemplo, né? Que traz aí os documentários de lugares, de certa forma, nós conhecemos muito. Os confins da terra para nós meio que ficou perto. Agora nós estamos falando de uma outra época, em que se falar começar em Jerusalém, ir à Judéia, Samaria, e ultrapassar os limites da Palestina, até o povo gentio, ou seja, para o povo da época, isso era, alguém poderia dizer assim, quando e como isso vai acontecer? Por isso que Jesus fala, vocês vão receber poder, vão receber poder. O autor do Evangelho, Marcos, ele então relata a pregação de Jesus com relação ao ministério que ele, por breve, iria iniciar. Daí então o ministério de Jesus, ele começa com a pregação do Evangelho, com a proclamação deste reino. Significa dizer que a mensagem do reino é foco principal. O que está em questão aqui é o reino, ou seja, Deus está entrando em ação, está confirmando todas as promessas feitas em relação à restauração da humanidade. É o momento em que Deus vai agir, é o momento em que algo de extraordinário vai acontecer. É uma mudança que vai acontecer no coração do homem, mudança esta que nenhuma palavra humana, por mais bonita, por mais intelectual, filosófica que seja, é capaz de transformar. Somente essa mensagem é como se fosse o passaporte para entrar nesse reino. Reino este, como eu disse no começo, que é o estabelecimento da palavra, da verdade, dos mandamentos de Deus no coração do homem. Para a época isso ficou um pouco estranho, porque então, entre os judeus havia essa ansiedade por essa restauração num contexto político. Falar sobre a inauguração deste reino, que se dá a partir do ministério de Jesus, a sua pregação, que é um convite para que os pecadores, se arrependam dos seus pecados. E aí esse convite, Jesus inicia dizendo, olha, o tempo está cumprido. No Sermão do Monte, Jesus ele dá diversas características, dos candidatos a este reino. Jesus mostra, quem são essas pessoas. Os bem-aventurados, os misericordiosos, os pacificadores, e aí uma lista, de tal maneira que capítulo 5, 6 e 7, nós temos lá Jesus falando a respeito desses candidatos ao reino de Deus. Sendo assim, irmãos, o reino de Deus é o seu reinado, é a sua soberania e é o seu senhorio sobre todas as coisas. Então, quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos colocando em ênfase a Deus, o seu domínio, a sua soberania sobre todas as coisas. Então, esse reino de Deus, ele é inaugurado em cada coração que reconhece o senhorio de Cristo. A partir do momento que alguém escuta essa mensagem, que o Espírito Santo entra em ação na vida dessa pessoa, o reino de Deus, então, aqui é inaugurado nesse coração, e essa pessoa, então, ela se submete ao senhorio de Cristo. Ela passa a entender que agora Ele é quem manda, que Ele agora é quem governa esta vida, que Ele é quem vai ditar as normas da caminhada, que tudo tem que acontecer conforme a sua vontade. No presente, irmãos, o reino é inaugurado em cada coração, mas também fala-se de um reino futuro, que é o momento em que vai ser estabelecido o reino e o mal que há nesse mundo, ele vai ser exterminado para todo sempre. E aí vem os novos céus e a nova terra. Só que até lá tem uma caminhada. Até lá temos desafios como candidatos e agora como habitantes desse reino, que será no futuro. No entanto, já foi inaugurado no coração de todo aquele que crê. Esse reino foi inaugurado no meu coração. Esse reino foi inaugurado
no seu coração, a você que crê. Algumas observações. Os contemporâneos de Jesus, de fato, eles tinham em mente essa libertação dos inimigos, e assim o reino, de fato, ser restaurado. Agora, surge João Batista, que está pregando uma mensagem, que é uma mensagem desafiadora, e essa mensagem, então, começa a acender a esperança de que a intervenção divina está bem próxima. Porque João Batista, então, ele convida as pessoas ao arrependimento, e ele anuncia aquele que havia de vir. Então as pessoas começam a perceber que, então o Senhor já começa a preparar o grande dia, o grande momento em que o reino vai ser restaurado. Esse versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, ele se estrutura aí sobre quatro verbos. 2 desse verbo está no indicativo, quando ele diz que o tempo está cumprido, e a segunda expressão, o reino de Deus está próximo. E aí nós temos outros 2 verbos que estão então no imperativo: arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. Essas expressões, a primeira delas, por exemplo, o tempo está cumprido. Em Gálatas, no capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo. E aí ele não está fazendo uma referência a uma indicação de um tempo cronológico. A ênfase não é o tempo em si, mas a ênfase está na determinação da ação divina, na maneira que vai lidar com as pessoas. Ou seja, a palavra em questão é a plenitude e não o tempo especificamente. Ele está dizendo, vai chegar o momento em que Deus vai agir de uma forma diferente sobre a humanidade. Chegará o momento em que Deus vai lidar com os homens de uma forma que ele começa a estabelecer o seu reino. E falando de reino de Deus, em Lucas 17, não precisa abrir esse texto, no versículo 20 e 21, o Senhor falando aos fariseus diz o seguinte: não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus estará dentro de vós. Novamente aquela ênfase. Eles queriam um reino físico. E essa mensagem quase que, meio que contraria o desejo deles. Não vem com aparência visível, mas o reino de Deus estará dentro de vós. Quando diz o tempo está próximo, o rei já estava presente. O tempo está próximo porque o rei já está presente. O rei está presente. Agora, vamos lembrar que o ministério de João Batista, a mensagem de arrependimento, ele fala também da chegada do Messias. E nós falamos no contexto: voz do que clama no deserto, preparai caminho do Senhor. Então, o ministério de João Batista, que foi um ministério que chamou a atenção de muitas pessoas, porque muitos se dirigiam até ele, uns para serem batizados e os outros para ficar observando o que ele estava pregando. E ele falava, ele vai chegar, e eu estou aqui como a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Então, os fariseus perguntam a Jesus a respeito desse reino, e ele diz, não é visível, mas estará dentro de vocês. Então, os verbos no imperativo, arrependei-vos e crede. E o princípio, então, por trás desses verbos, é que Jesus ele define a resposta que Deus requer daqueles que desejam pertencer ao seu reino. É nesse sentido, quando ele diz, arrependam-se e creiam. É essa resposta que Deus requer de todos aqueles que são chamados a pertencerem ao reino de Deus. Ninguém vai chegar a este reino sem o arrependimento e a fé, a crença no Evangelho. Em Lucas 5,32, Jesus ele disse, eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores
ao arrependimento. De fato, Jesus não veio chamar justos, porque não há. Romanos 3,10 diz, não há justo nenhum sequer. Mas eu não vim chamar justo, de fato não veio, porque não há. E ele diz, olha, estes que se consideram justos, eu não vim chamá-los, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, Marcos capítulo 1, verso 15, esta chamada de Jesus, tanto foca na atitude do arrependimento, quanto na ação de crer na mensagem. É necessário arrependimento, é necessário crer na mensagem. O pecador, ele reconhece as suas falhas perante o Deus que é santo e justo. É necessário haver este arrependimento. E então eles passam a contar com Deus, a abraçar as promessas do Evangelho. E é isso aqui, irmãos, que nós não conseguimos explicar, porque o resumo de tudo isso está em transformação de vida. E eu não sei explicar para você, na sua totalidade, que transformação foi essa que aconteceu comigo. Eu sei das coisas que acontecem comigo dali para frente, mas como aconteceu dentro de mim, é um milagre, eu não sei explicar. É algo que acontece quando nós nos arrependemos e quando nós cremos na mensagem, que só Deus é capaz de fazer. Nenhum homem, nenhuma autoridade religiosa, não há uma outra palavra capaz de fazer essa transformação. Então o reino de Deus começa com transformação do coração do homem. A partir do momento que há uma transformação, há então uma confirmação de que o reino de Deus foi implantado naquele coração. Daí, irmãos, crer da boca para fora não produz absolutamente nada. É preciso atitude de arrependimento. É preciso a ação de crer. E a mensagem, ela confronta a pessoa quanto à sua necessidade de se submeter à vontade de Deus, de se submeter ao senhorio de Cristo. E essa pessoa, então, ou ela vai se submeter ao senhorio de Cristo, ou ela vai continuar seguindo a sua própria vida. Desta forma, o reino de Deus não foi inaugurado no coração. Arrependei-vos e crede é muito mais do que um remorso. É muito mais do que uma mudança de mente, mas envolve afastar-se do pecado. A pessoa vê o pecado como uma desgraça na sua vida, não como um meio de se gloriar, porque fez isso, fez aquilo e você é o tal. Mas a pessoa vê a sua necessidade, ela vê algo que antes ela não conseguia ver, e então ela se entrega. Isso mostra que Deus é quem inicia o processo de estabelecimento do reino. De certa forma, tem a participação do homem? Tem, mas através do agir de Deus na vida daquela pessoa. A Deus cabe abrir o entendimento, ao homem cabe o arrependimento. E esse arrependimento e essa fé na palavra é o próprio Senhor quem dá. Agora, em relação aos judeus, além da atitude de arrependimento e fé, eles tinham também que admitir que os gentios também teriam participação nesse rei. Aí aqui vem o problema. E nós temos dois exemplos na Bíblia desse arrependimento e fé para a conversão. Nós temos, por exemplo, Atos 11, 18, por favor, Atos 11, 18. Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 18. Diz assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Lembre-se, aqui nós estamos diante da conversão de Cornélio, um gentio. O verso 1 e 3 diz: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele.
E aí, chegando no versículo 13, diz o seguinte: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Para os judeus, o grande desafio era aceitar a ideia de que também aos gentios foi concedido arrependimento e a fé no Evangelho. Uma vez se arrependendo, uma vez crendo no Evangelho, o que é inaugurado no coração deles? O reino de Deus. E eles então são confrontados com isto. Em Tessalônica, judeus e também muitos gregos se convertem. Em Atos, no capítulo 17, vira aí um pouco, algumas páginas, versículo 1 ao 4, Atos 17, versos 1 a 4, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Quando Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, ele fala que eles se arrependeram, que eles se converteram, que eles voltaram-se para o Deus vivo, abandonando os ídolos. Então a palavra voltar-se, no contexto dos judeus, seria de uma falsa atitude diante de Deus para uma atitude verdadeira, porque eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Então, voltar-se para Deus seria isso: olha, a atitude de vocês perante Ele precisa mudar. Mas no caso dos gentios, era voltar-se de uma adoração dos falsos deuses para o Deus verdadeiro. Então, para cada povo, uma realidade diferente, mas o chamado é o mesmo. Judeus que já conhecem as Escrituras precisam arrepender-se, precisam crer no Evangelho. Gentios que não têm essa revelação precisam se arrepender, precisam crer no Evangelho. Então Paulo, quando pregava para os judeus, eles falavam de Abraão, eles vinham discorrendo sobre a história de Israel. Quando ele anunciava a palavra para os gentios, ele falava de Deus lá do início, que fez o céu, que fez a terra, e nós temos esse relato em Atos 14, quando ele diz: o Deus que fez o mundo, que criou a humanidade de um só homem, e ele vai explicando. Então, meus irmãos, o que é que nós vamos perceber? Que anunciar o reino de Deus é ter a convicção de que não há outra maneira para que esse reino seja estabelecido no coração dos homens. Não existe outra maneira. Se você anseia pela salvação, pela transformação de pessoas, não tem outro jeito. Ah, eu vou ficar orando. Você vai orar para quê? Para Deus mandar um anjo? Você vai orar para quê? Para você pegar um cento de folheto, colocar aí e dar um vento e levar esses folhetos lá para a Coreia do Norte? Vai orar por isso? Não é bem assim, nós sabemos. Se eu sei que é necessário que o Evangelho seja pregado, tem que ser pregado através de quem? Nós. Nós quem? Aqueles a quem o reino de Deus já foi inaugurado em nossos corações. Quem são as pessoas mais interessadas em que este reino se propague? Deveria ser quem? Os crentes. Deve ser nós, as pessoas mais interessadas por isso. Por quê? Porque o que nos aconteceu, irmãos, foi uma obra tão maravilhosa que é impossível explicar. É impossível explicar, irmãos. E eu acho que o que está faltando é a gente parar um pouco para lembrar quão foi maravilhoso aquele dia em que os nossos olhos foram iluminados.
O dia em que parece que aquele peso foi retirado. E a gente fica com a sensação, quem trabalha com peso, né? Que caminha um pouquinho com peso ali na cabeça, na hora que tira, a sensação é que você está subindo um pouco. Você fica com aquela sensação assim. É mais ou menos isso. No dia que os nossos olhos, o Senhor abriu, que nós vimos a nossa real necessidade, que nós vimos que Deus não nos deixou só, mas que Ele providenciou um meio para que os meus pecados fossem perdoados, e eu tivesse a garantia de que mesmo eu sendo quem eu sou, porque eu continuo sendo um pecador, mas Ele me sustenta pelo seu poder, nesse dia, que maravilha! E o tempo vai passando e nós vamos esquecendo dessa maravilha. O que permanece nos corações destes, ou seja, daqueles que são salvos, é gratidão e amor pelo autor desta transformação. É isso que precisa para cada um de nós, para que tenhamos o compromisso de anunciar o reino. Amor, gratidão. Um coração grato, ele é capaz de fazer grandes coisas. Por amor, somos capazes de fazer grandes coisas. Está faltando gratidão. Está faltando amor, irmão, pela obra do Senhor. Às vezes a igreja fica confortável com a ideia de que há 10 missionários que estão sendo sustentados. Que bênção! Cabe mais, sim. Mas pode ter 100. Mas se não tiver no seu coração amor e gratidão pelo que lhe aconteceu, irmão, isso é apenas investimento financeiro. A igreja missionária não é só a que investe recursos na obra. A igreja missionária são aqueles que entendem o valor e faz também. Eles lá, porque eu não posso ir. E eu aqui. Não precisa, vamos chamar um missionário para cá. Para quê? Quantas pessoas tem aqui? Quantos missionários tem aqui? Ah, mas eu não sou missionário como... Não é? Me diga onde é que tem na Bíblia que alguém foi chamado para ficar quieto no seu lugar. Me diga. Não existe, irmãos. Por mais que você não queira fazer, não há. Você foi chamado. Agora, evidentemente, o Senhor respeita as limitações de cada um. Mas não há nas Escrituras dizendo que alguns foram chamados só para desfrutar desta maravilha. Os fariseus, quando eles interrogam a Jesus, e eu li o versículo de Lucas 17, eles não ouviram a resposta que desejavam, porque quem deu a resposta não era o Messias que eles desejavam. E aí, irmãos, Jesus, como de fato eles estavam desejosos, era por uma libertação, né, era triunfar sobre os romanos. Jesus mostra para eles o seguinte, que o reino vai estar dentro daqueles que lhe pertencem. Daí necessário atitudes que comprovam tratar-se de algo real. E às vezes a gente fica descansado só naquilo que nós falamos. Ah, eu faço. Mas não vai. Quais são os frutos do seu trabalho com relação à evangelização? Porque geralmente a gente confunde quando falamos de missões, a nossa mente fica concentrada nos missionários. Mas não é só isso, irmãos. Quando nós falamos de missões, nós falamos de missões locais também. E o que é missões locais? É o seu marido que não é crente, é a sua esposa que não é crente, são seus pais, são seus irmãos, são seus amigos, são seus colegas de trabalho, são seus vizinhos, são as pessoas do seu bairro, são as pessoas da sua cidade. Distância esta que você consegue chegar. Mas nós nos acomodamos. Por quê? Falta de amor e de gratidão. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, não se trata de elementos exteriores que não produzem espiritualidade. Mas ele diz
justiça, ou seja, vida de obediência. É paz, ou seja, é uma paz que flui de um relacionamento que é agradável entre o crente e o seu Criador. É alegria no Espírito Santo, ou seja, é uma atitude de contínuo louvor, de agradecimento pelo que Ele fez por nós. Então, se eu sou uma pessoa grata, se eu amo o Senhor, eu não vou hesitar em falar do que me aconteceu. Agora, que tipo de transformação aconteceu na sua vida a ponto de motivar você para falar para outras pessoas? Eu tenho fotos lá em casa do tempo da minha incredulidade, cujas fotos, se dependesse de Daniel, já tinha queimado tudo. Eu digo, deixa aí. Uma vez no meu trabalho, antes de ir para a obra do Senhor, trabalhando numa indústria de calçados, consegui autorização para, nos intervalos, falar da Bíblia para aqueles que quisessem. E um certo dia, né, eu falando de conversão e tudo, e eu digo, eu vou mostrar para vocês o que é. E no outro dia eu levei as fotos. Aí foi engraçado que quando as fotos começaram a circular, né, um se levantou e disse, mas também se você não se converte, né, nos carnavais, lá no tal desfile das virgens, se vestia de mulher, bebia muita cachaça e aquela bagunça. E eles disseram, eu tinha dó do que você seria hoje, né? Os irmãos estão entendendo, né? O vestido de mulher. Mas o que é que seria da minha vida sem Cristo? No embalo que eu iria. Então, meus irmãos, eu só tenho que agradecer ao Senhor, que me deu uma nova vida, que colocou no meu coração esse amor, mas eu tenho também as minhas limitações. A pregação de Jesus traz o reino de Deus à terra e estabelece a igreja como agência propagadora das boas novas de salvação. Foi essa mensagem, irmãos, que impactou a vida dos discípulos a ponto dele não mais considerar as suas vidas em si, mas unicamente a propagação do Evangelho. Ah, se nós tivéssemos um pouquinho da empolgação deles, né? Irmãos, foi muito desafio para aqueles homens. Perseguição, falamos aqui nos cânticos, né, de perseguição. Então, irmãos, o desafio foi apresentado. Jesus disse, orai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Segundo, os apóstolos foram discipulados. Jesus disse, vão, preguem o Evangelho. Foram revestidos de poder, e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem testemunhas. E o que é ser testemunhas? É a pessoa que dá a vida por sua fé. Então, se você não está disposto a dar a vida por sua fé, tem alguma coisa errada com você. Você se acomodou. Você, de certa forma, se acovardou diante de algo tão maravilhoso. Passou a olhar as dificuldades, ao invés de olhar para o Senhor da obra. Porque quem faz o trabalho mais difícil é o Senhor. Tudo está pronto. Algo extraordinário vai acontecer. O Evangelho do Reino será pregado. Chegou a plenitude dos tempos. Qual é a sua participação nisto? Pense um pouco. Qual a sua participação? Uns poucos estão carregando a obra em suas costas. E como fica pesado, irmãos? Mas eu acredito, irmãos, que se começar um desejo no teu coração, você vai conseguir fazer. Ah, eu sou tímido, a gente sempre olha para as nossas limitações. Peça a Deus que Ele ajude. Eu sei que tem pessoas que você ama, que se o Senhor as chamar hoje, você sabe que elas não têm a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu também posso dizer, irmãos, como é maravilhoso quando a gente é usado por Deus para conduzir uma pessoa à salvação. Irmão, a gente se sente tão maravilhado. Um mero pecador mostrando o caminho da salvação para outro pecador. Como é maravilhoso. Então, o meu desejo é que você desfrute dessa bênção. É de que você participe do trabalho missionário que é feito fora, orando, investindo,
mas também com relação às necessidades do trabalho missionário na sua localidade. O reino de Deus foi instalado no seu coração. Agora a responsabilidade também é sua de proclamar este reino. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por ter tido misericórdia das nossas vidas, em que no momento mais difícil que vivíamos, sem esperança, alguns vivendo uma vida de mundanismo, atolado em falsas religiões, falsas crenças, a vida sendo destruída, os relacionamentos sendo destruídos, mas o Senhor restaurou, através da mensagem do Evangelho, da obra do Espírito Santo. Agora, Senhor, cai sobre nós uma responsabilidade de viver este reino na prática, de falar palavras desse reino, de pensar em coisas desse reino, de anunciar as mensagens desse reino, na esperança do Senhor, tocar o coração daqueles que nos ouvem. Senhor, abençoe esta igreja para que ela seja sempre um instrumento da Tua vontade, para que cada membro desta igreja, cada irmão que aqui está presente, assuma esse compromisso, porque eu sei que é o Senhor quem coloca no coração esse desejo, ó Pai. Dá a coragem, dá a fé que é necessário para confiar, para saber que é obra do Senhor e que nós somos apenas chamados para anunciar este reino. Enquanto anunciamos, ó Pai, faça, Senhor, conforme Tua vontade, a obra de salvação. Para que assim, ó Pai, os nossos corações se encham de alegria e que possamos ser mais motivados a continuar fazendo este trabalho. Perdoa, Senhor, as oportunidades desperdiçadas. Perdoa, Senhor, o comodismo, a má vontade, a ingratidão, a falta de amor. Nos restaura, Senhor, para que o Senhor seja glorificado. No nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador, nós oramos com gratidão em nossos corações. Amém.